Agora estamos aqui no campus do Butantã. Faz de novo. Tá. Você já tem que entrar, professor. Evita de olhar para a câmera. Tá, olhe para você. Isso. Tá. Agora estamos aqui no campus do Butantã e em frente a um afloramento de rochas aqui no limite do campus. E a gente vai tentar fazer uma demonstração de como é que a gente coleta as amostras no campo usando uma perfuratriz portátil. A equipe da Univesp TV veio até a Universidade de São Paulo conhecer o trabalho do grupo de paleomagnetismo do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. O professor Ricardo Trindade, especialista em paleomagnetismo, faz uma demonstração de coleta de rocha. É com amostras como estas que ele e seu grupo estimam as feições do campo magnético da Terra há mais de 1 bilhão de anos. A Terra, assim como outros corpos do Sistema Solar, tem um campo magnético. Durante muito tempo isso foi um mistério, de onde vem, né? Em 1600, há muito tempo atrás, um médico inglês, o médico da Rainha Elizabeth, ele disse, olha, a Terra funciona como um grande ímã. Ele descobriu isso analisando pequenas esferas de magnetita e comparando isso com a Terra. Ele disse, olha, a Terra então parece com essa minha esfera de magnetita e é um grande ímã. Mas a gente sabe que o magnetismo dos materiais na Terra não é tão forte para que o material que cobre a Terra funcione como um grande ímã. Então, mais recentemente, a gente descobriu que o magnetismo vem de uma camada muito profunda, que é o núcleo externo, e esse núcleo externo ele tem metal líquido, e esse metal ele se move, e é o movimento desse metal líquido dentro do núcleo externo da Terra que gera o campo magnético terrestre. O médico inglês William Gilbert estava certo. O campo magnético da Terra se comporta, de maneira geral, como o campo de um ímã em barra. Orienta-se em relação a um polo norte e um polo sul, 2 polos. O campo magnético da Terra é dipolar. O campo magnético é o efeito dessa propriedade magnética em torno de um objeto. Então, na verdade, a gente não vê o campo magnético, o que a gente vê do campo é o efeito que ele exerce sobre outros materiais. Então, essa capacidade de alinhar a agulha da bússola, por exemplo, é um efeito do campo magnético sobre a agulha da bússola. As rochas elas guardam essa informação do campo magnético terrestre para um passado distante. É surpreendente que elas guardem essa informação por tanto tempo. Mas a gente consegue explicar isso por uma lei que a gente chama de lei de Néel, que alguns minerais, quando eles resfriam abaixo de uma certa temperatura, eles podem guardar a informação do campo durante milhões ou mesmo bilhões de anos. Para entender como isso é possível, precisamos falar do que acontece no interior das rochas quando elas se formam. De acordo com a lei de Néel, citada pelo professor Ricardo, a orientação magnética dos minerais depende da competição entre 2 energias, a térmica e a magnética. A lava chega à superfície muito quente, a 1400 graus Celsius. À medida em que esfria, se solidifica e vira rocha. A 800 graus, suas moléculas se organizam em cristais. A orientação do magnetismo desses cristais é representada no gráfico por essas pequenas setas. A 800 graus, eles ainda não guardam magnetização. Repare que as setas se comportam de modo desordenado. É a energia térmica vencendo a energia magnética. Quando a temperatura cai, a energia magnética passa a agir. A orientação magnética dos cristais sai do estado aleatório para finalmente se alinhar ao campo magnético da Terra daquele momento. As setas se organizam e permanecem nesse estado. Isso se dá a aproximadamente 600 graus. E como a rocha não volta a esquentar tanto, esse magnetismo pode ser aferido hoje, mais de 1 bilhão de anos depois. Com essa informação, os geofísicos conseguem determinar como era o campo magnético no passado e onde estavam essas massas continentais no momento da sua formação. Ricardo Trindade estudou a magnetização nas rochas da América do Sul e descobriu que há 1 bilhão de anos a Amazônia estava próxima ao Trópico de Capricórnio e não perto do Polo Sul, como os cientistas pensavam antes. O magnetismo ele depende da posição em latitude. Quanto mais perto do polo, mais forte a magnetização.
ou mais forte a intensidade do campo magnético. Quanto mais perto do Equador, mais fraco o campo, né? Do mesmo modo, ele depende da latitude com relação à inclinação. Quanto mais perto do polo, mais vertical a inclinação do campo magnético. Quanto mais perto do Equador, mais horizontal o campo magnético. Então, no Equador o campo é horizontal, no polo o campo é vertical. Então, medindo o vetor completo, o vetor magnetização nas rochas, e sabendo qual é a inclinação desse vetor, a gente tem como dizer qual era a latitude daquela porção do globo no passado. A Amazônia sempre foi uma região, em função da dificuldade de acesso, muito difícil de se obter dados. Então a gente tinha muito poucos dados para a Amazônia até uns 10 anos atrás. Então a gente começou a trabalhar na região tentando resolver esse problema, obter uma quantidade de dados significativa para entender como é que a Amazônia se moveu ao longo do tempo. Por muito tempo se acreditou que a Amazônia estava conectada à América do Norte, nessa época, há muito tempo atrás, pela similitude da geologia dos dois locais. Então a geologia da Amazônia é muito parecida com a geologia da América do Norte. Então, ok, os geólogos disseram, então eles deveriam estar juntos, porque são muito parecidos. E o que a gente tenta fazer é testar essas hipóteses usando o campo magnético da Terra. Então a gente diz, ok, se elas estavam juntas, então a informação magnética que a gente encontra na América do Norte, a gente tem que encontrar uma informação compatível na Amazônia. E a gente foi atrás de rochas com idades variadas que permitissem traçar esse caminho. Quem pesquisa paleomagnetismo precisa coletar rochas no campo e também analisá-las no laboratório. Os equipamentos são muito especializados. Esta foi uma instalação especial, que chamamos uma sala magneticamente blindada, onde procura-se eliminar a maior parte do campo magnético ambiente. Várias salas desse tipo no mundo já existiam, e nós construímos esta, e hoje em dia nós abrigamos uma coleção de equipamentos de ponta. São os equipamentos que existem por aí, nos melhores laboratórios dos Estados Unidos, Europa, e o nosso é um dos grandes, um dos laboratórios líderes da América do Sul. Márcia Ernesto é coordenadora do Laboratório de Paleomagnetismo do IAG, o único do Brasil a ter um magnetômetro criogênico. Foi em um equipamento como esses que Geovan Hartmann realizou seu doutorado no Instituto de Física do Globo, em Paris. Ele trouxe para o Brasil um novo campo de estudos, o arqueomagnetismo. Diferentemente do paleomagnetismo, que trabalha com uma escala de milhões de anos, o arqueomagnetismo fala de um tempo muito mais próximo, de séculos atrás. Eu resolvi estudar isso porque o campo magnético da Terra ele não é muito bem compreendido aqui no Brasil para esse intervalo de tempo. Há certas feições do campo que são importantes de serem estudadas e também esse tipo de estudo permite a aplicação em datação arqueológica. Eu faço medidas de magnetização em materiais arqueológicos feitos de argila, como tijolos, telhas e também cerâmicas. E eu comparo essas medidas de magnetização antiga com uma magnetização adquirida em laboratório e obtenho a intensidade total do campo geomagnético. E como é que você faz isso e por que a argila? Porque a argila ela contém minerais magnéticos, como magnetita e hematita, que permitem o registro do campo no momento em que esses materiais eles foram cozidos. Na sua preparação, o tijolo é cozido em altas temperaturas e sofre um processo semelhante ao das rochas magmáticas. Quando esfria, guarda as informações sobre o campo magnético daquele momento. O estudante Guilherme Souza está trabalhando com construções históricas da cidade de Piracicaba. Então esse é um dos tijolos que eu estou estudando e agora eu vou preparar mais uma amostra dele. Eu posiciono ele embaixo da broca, eu ligo a água e após algum tempo eu ligo a broca. Vou segurar para garantir que a amostra não se desloque enquanto eu estou furando e vou abaixando a broca de leve.
E esse é o resultado final desse processo. Eu retiro um cilindro da amostra de tijolo. Essa amostra que a gente retirou de um tijolo, agora a gente vai desmagnetizar essa amostra, né, dessa espécime. A gente vai colocar ela dentro desse recipiente para ela ficar protegida. Então essa amostra eu tiro daqui agora e levo ao magnetômetro para medir qual a magnetização da rocha após esse procedimento. Desse modo, os pesquisadores medem o magnetismo original do período em que o tijolo foi feito. Giovan fez isso em construções de data conhecida e, para cada data, descobriu a intensidade do campo no Brasil naquela época. O objetivo foi tentar entender as variações do campo magnético da Terra no Brasil em diferentes regiões. Isso porque o Brasil ele está sob uma anomalia, que é uma anomalia magnética do Atlântico Sul, e essa anomalia ela é caracterizada pelos valores de intensidade mais baixos observados em toda a superfície da Terra. Essa anomalia ela é regida por componentes do campo chamado campo não dipolar, ou seja, tudo aquilo que foge de um simples ímã de barra, que seria um campo dipolar. A pesquisa mapeou a evolução do campo magnético no Brasil nos últimos 500 anos e depois fez o caminho inverso, mediu tijolos de data desconhecida e chegou ao período da sua fabricação. Nós pudemos já aplicar o estudo à datação de uma casa do Pelourinho, em Salvador. Então foi possível datar essa casa entre 1675 e 1725 com certa confiança, visto que os arqueólogos eles não tinham nenhuma informação a respeito da construção da casa, que foi estudada pelo projeto Monumenta de Salvador, que é um projeto do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.